Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está alegre nessa noite, dê glórias a Deus. Coisa boa é estarmos na presença de um Deus tão maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rivaldo. É uma honra estar aqui mais uma noite glorificando o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso diácono Vinícius, meu pastor lá de Sobrado. Uma bênção. Bom estar na casa do Senhor adorando e glorificando o nome do Senhor. Meus amados, quero convidar os amados que possam abrir as vossas Bíblias comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes, para a glória do nome do Senhor. Juízes de capítulo de número 6, para nossa meditação. Confesso que é uma honra estar nessa tribuna, ministrando a palavra do Senhor, juntos de tantos homens de Deus, que têm sido bênção para a glória do nome do Senhor. Sendo ouvido pelo pastor Rivaldo, que é uma referência para nós, nosso diácono Vinícius, tu és uma bênção. Juízes capítulo de número 6, verso de número 11 por diante. Glória seja dada o nome de Jesus. Peço à igreja que tenha paciência comigo, que não serei enfadoso, mas tem uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Glória seja dada o nome de Jesus. Se você veio nesta noite para ouvir a voz de Deus, Deus quer falar contigo nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás a Beersrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: aí, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é jeito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória seja dada ao nome de Jesus. Estava meditando aqui nesta mensagem, e quando o Espírito Santo, amados, plantou esta mensagem no meu coração, eu buscava ao Senhor orientação do Espírito Santo de Deus, e o Senhor falava para mim, dizendo que no meio da adversidade tem a presença de Deus para trabalhar na tua vida. No meio da adversidade você não estará sozinho. Dá uma olhadinha para tu e diga: irmão, no meio da adversidade você não vai estar sozinho, porque o ajudador vai chegar. E quando nós começamos a meditar sobre essa história, amados irmãos em Cristo, falar sobre os juízes, nós vamos falar que antes de Gideões, outros passaram, tiveram o seu êxito, tiveram o seu sucesso. E quando eu medito em cada parênteses do livro de Juízes, eu lembro que a cada momento que Deus levantava os juízes, é para um motivo: que o povo pararam de ouvir a voz de Deus. A cada momento que o povo parava de ouvir a voz de Deus,
Deus levantava uns juízes para orientar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. A cada momento que o povo saía da direção de Deus, Deus levantava alguém para liderar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim aconteceu no primeiro juiz, com o nome Otoniel, que mesmo depois do período de Josué, que todo mundo conhece, Josué partindo, Josué morrendo, diz a Bíblia Sagrada que não ficou nenhum sucessor, mas o povo clamava alguém, o povo clamava que alguém guiasse ele, e pela falta de alguém que guiasse, o povo saiu da direção de Deus, o povo saiu da direção que o Senhor gostaria que estivesse, gostaria que o povo estivesse conduzindo e ouvindo a orientação do Senhor. Aí o Senhor levanta Otoniel, que tem êxito, e o povo de Israel tem bênção, volta para o eixo, volta para o lugar certo, volta para a direção. Mas também diz a Bíblia Sagrada que quando Otoniel volta, com um passar dos dias, o povo novamente, ele volta a se distanciar do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, parece, meus amados irmãos, que é verdadeiro aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Parece que é verdadeiro quando nós olhamos para o povo, está caminhando sem a direção de alguém, o povo sai do controle, o povo sai da direção de Deus, e Deus, vendo que o povo saíram da direção, Deus levanta outros juízes, Deus levanta Eudes, e Eudes, amados irmãos em Cristo, ele orienta o povo, traz o povo para a posição, traz o povo para o controle que Deus gostaria que o povo estava, e ali Deus começa a prosperar. Mas diz a Bíblia Sagrada que também Eudes faleceu, e que eu acho interessante, que quando Eudes morre, com alguns passados dias, diz a Bíblia Sagrada que o povo tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor, tornaram-se a abandonar a presença de Deus, e mais por uma urgência, por outra necessidade, Deus levanta o terceiro juiz, levanta Sangar, levanta um homem, amado, que tem uma história muito curta, mas levanta um homem que levou o povo à direção de Deus, um povo a andar nos eixos do Senhor, andar na direção que Deus gostava que o povo estivesse. Mas diz a Bíblia Sagrada que depois do processo que Sangar sai, o povo novamente sai da posição de Deus, o povo sai da direção do Senhor, o povo sai da direção que Deus gostava que o povo estivesse. E diz a Bíblia Sagrada que o povo saindo, Deus mais uma vez socorre o povo e envia uma juíza, uma mulher de Deus, uma mulher por nome Débora, uma mulher que trouxe o povo para a posição, e trouxe o povo para a direção de Deus, e o povo começaram a trilhar o caminho correto, o caminho que deveria correr. Louvado seja o nome do Senhor. E diz também a Bíblia Sagrada que nesse período Israel ia bem até o dia que Débora morreu. E a outra necessidade, que quando Débora morre, o povo volta a fazer o que era mal. O povo sai da direção de Deus, o povo sai da direção do Senhor, o povo sai da direção do Todo-Poderoso. E há uma necessidade que o povo, dessa maneira, irmão, está vivenciando momentos difíceis. Louvado seja em Israel, o povo começa a passar momentos de fracassos, momentos de derrota, momentos de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Diz também novamente que o povo volta a fazer o que era mal. Eu quero parar aqui, irmão, e fechar aqui, e trazer uma memória e uma reflexão para mim e para você nessa noite, diante da história de Israel, que quantos fracassos que alguém encaminharam, que alguém tiveram, que Israel teve, sem a direção de um líder, eu começo a raciocinar, que ainda tem crente dizendo que não precisa ser liderado, ainda tem crente que não precisa de pastor, ainda tem crente que precisa ser crente em casa. É tempo de nós criar vergonha e aceitar o chamado de Deus, aceitar a orientação de Deus, que Deus tem levantado o teu pastor, tem levantado a tua direção, para te conduzir para o céu de glória. É Deus pela sua misericórdia, Deus pela misericórdia tem levantado o teu pastor para cuidar da tua alma. Aleluia. Deus pela sua misericórdia não tem te desamparado, Ele tem cuidado, tem levantado o homem de Deus para cuidar da tua alma. Oh, aleluia. Aqui eu acho interessante que no quinto juiz, Deus trabalha de forma diferente. Deus usa uma estratégia diferente. O povo estava totalmente longe de Deus.
O povo estava totalmente longe do Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que por permissão de Deus, os midianitas saqueavam Israel diariamente. Os midianitas começaram a invadir Israel de forma tão poderosa, devastadora, que diz a Bíblia Sagrada que os campos não mais produziam, porque ele destruía tudo. As vacas não estavam mais no curral, porque eles tomavam tudo. Existia escassez em Israel. Diz a Bíblia Sagrada que o povo começaram a fugir das suas próprias casas, começaram a abandonar os seus próprios lares e morar nas cavernas, morar escondido em busca de refúgio. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele que tem a esperança, aquele que aceita o chamado, ele é diferente. Diga para o seu irmão nessa noite: sabe por que você está aqui nessa noite? É porque você é diferente, é porque o chamado de Deus te alcançou, é porque o chamado do Todo-Poderoso, ele te abraçou nessa noite e ele te escolheu entre os demais. Aqui eu acho interessante que Deus envia o seu anjo até Gideão, e diz a Bíblia que quando o anjo ele desce, mas talvez eu comece a raciocinar dizendo: será que o anjo está procurando alguém valente naquele lugar? Começa a olhar para os homens, para as mulheres escondidas nas cavernas, e começa a olhar que ninguém fazia nada para mudar a situação. Ninguém fazia nada para mudar a história, ninguém fazia nada para mudar o estágio que estava vivenciando. Você já parou para pensar, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós estamos orando pela nossa família, orando pelos filhos, orando pelo marido, orando pela esposa, estamos apenas pedindo oração, pastor, mas não estamos dobrando o nosso joelho, não estamos jejuando, não estamos pagando o preço, não estamos fazendo algo nada diferente. Mas Deus está te convocando nesta noite para você fazer diferente. Deus está te convocando nesta noite é para fazer diferente, porque Deus te chamou do meio deles para ser diferente. Aí o anjo ele se aproxima e diz: olha, começa a observar Gideão, começa a analisar como Gideão trabalhava, porque está fazendo algo que não era comum. Gideão estava pegando o trigo que colheu antes dos midianitas e escondeu. Diga comigo: ele escondeu. Diga: nem tudo o inimigo precisa saber onde está. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem crente que muitas das vezes, que eu vou falar aqui nessa noite, tem crente que quer cantar no microfone, é tão bonito, pregar é tão bonito, mas muitas das vezes dentro de casa não faz a diferença. Muitas das vezes dentro do quarto não adora, muitas das vezes dentro do quarto não busca a presença. E Deus está te chamando é para buscar lá no quarto, no lagar, aonde ninguém te vê, aonde ninguém está vendo. É lá que Deus vai te levantar, é lá que Deus vai ministrar na tua vida. É ali que Deus quer falar contigo. Ele começa a olhar Gideão lá no lagar, malhando trigo. Nós começamos a analisar que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar vinho, pisar uva, para fazer o vinho. Lagar não é lugar de malhar trigo, porque o lugar de malhar trigo é no campo, é no lugar aberto. Mas ele estava fazendo diferente. Gideão estava dizendo ali: o inimigo pode até nos cercar, mas ele não vai impedir eu de fazer o que tem que ser feito. O inimigo, diga para você, o inimigo pode até se levantar, mas ele não vai empatar de eu fazer o que tem de ser feito. O inimigo pode até levantar-se, mas ele não vai impedir eu fazer aquilo que Deus decretou no meu coração. O anjo ele olha para aquilo e começa a se admirar. Ele começa a dizer, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui eu acho interessante que um elogio desse é para nós ficar com uma alma toda alegre. Mas Gideão olha para ele: se o Senhor é conosco. Gideão não falou se o Senhor é comigo, não. Gideão falou: se o Senhor fora conosco, nós não estávamos passando por esse processo. Se o Senhor não fora conosco,
nós não estávamos passando por essa prova, por essa infelicidade que estamos vivendo hoje. Aqui eu acho interessante, tem momentos da nossa vida que nós paramos de dizer, mas Senhor, parece que o Senhor nos abandonou, parece que o Senhor nos desamparou, parece que o Senhor não se preocupa mais conosco, parece que o Senhor não está preocupado mais com a minha história, parece que o Senhor não está preocupado mais com a minha família, está tudo indo de ruim a pior. Quem nunca falou isso, talvez? Começando a questionar momentos que estamos enfrentando na nossa trajetória. Aí o anjo, ele olha para Gideão com aquela resposta. Ele diz o seguinte: mas então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui eu acho lindo, irmão, a resposta que o anjo dá para Gideão. Eu acho interessante a resposta que o anjo dá para Gideão, depois que ouve ele. Quando Gideão disse: se o Senhor fora conosco, nós não teríamos vivido aqui abandonado, nós não estávamos aqui desamparados. Aí ele olha para ele e diz assim: ô Gideão, vai na tua força, porque a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido, porque Deus não vai fazer nada diferente, porque a resposta já é você. Foi Ele que te enviou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, foi Ele que chamou você para a obra, foi Ele que te chamou para o ministério. Porque tem crente que ainda está reclamando com Deus, tem crente que está orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo pelos filhos, pedindo pela família, e Deus está dizendo: meu filho, eu não já enviei você na sua casa, eu já não te salvei, eu já não te separei, eu já não te escolhi, então simplesmente permanece em adoração. Tem adorador na casa nessa noite, adora o céu nessa noite, adora o céu nessa noite, que Deus te chamou. É através de você que vai ser feita a diferença no teu lar, é através de você que vai ter transformação nos teus filhos, é através de você que vai ter transformação no teu marido e na tua esposa, é através do teu ministério. Deus está dizendo: já enviei você. Porque você ainda está reclamando, você é resposta para a tua família, você é resposta para a tua casa. Você não pediu milagre, você é o milagre que eu levantei no teu lar. Você é a coluna para buscar almas aonde não tem, aonde não querem buscar o Senhor, aonde não querem despertar. Você vai ser o atalaia na tua casa. A Gideão começa a entender, começa a dar ouvido. Ele disse: como? Se eu sou o menor da casa dos meus pais. Oh Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. É esse tipo de oração que Deus gosta de ouvir, quando você diz: Senhor, eu sou tão pequeno, mas o Senhor é tão grande que é capaz de fazer tudo. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você diga: eu sou tão pequeno, mas o Senhor é grande na tua vida. Você pode ser tão pequeno, mas o Senhor é grande na tua história. Você pode se achar tão pequeno, mas o Senhor é grande na tua trajetória. Louvado seja o nome de Jesus. Aí começamos a entender. Deus começa a se agradar de Gideões, porque encontra Gideões posicionado, fazendo algo que ninguém mais quer fazer, fazendo algo que ninguém mais estava preocupado em fazer. Primeiro, estava malhando o trigo, mesmo no lugar inapropriado, mas estava fazendo. Eu começo a dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Raciocina comigo. Existem trabalhos na igreja, existem cargos da igreja que nós já olhamos e: Senhor, eu vou entregar, eu não vou continuar, porque ninguém quer mais fazer, ninguém quer ir, ninguém quer fazer. Escuta, não se preocupa, continua malhando no lagar. Ei Senhor, mas ninguém quer servir, ninguém quer ajudar. Não se preocupa, Deus te chamou para o lagar para fazer a diferença. Mas o ciclo de oração da pouca gente. Continua malhando o trigo no lagar, e lá vai ter diferença. Ninguém quer participar do ministério de louvor, continue lá, porque é lá que Deus vai fazer a diferença. Continue posicionado, porque na hora da aflição é lá que Deus quer provar eu e você. Na hora da luta é lá que Deus quer testar o meu e o teu posicionamento e o nosso caráter. Se posicione.
ele começa a ouvir Deus, ele já começa a buscar a estratégia do Senhor. Ele diz: como, Senhor, iremos salvar Israel? Ele disse: acalma, Gideão, deixa eu te orientar uma coisa. Você sabe Joás, teu pai? Sei. Começou as falências porque teu pai levantou um altar a Baal. E eu sei que você honra teu pai, mas o primeiro passo que você vai fazer hoje, Deus nunca orientou ninguém a desonrar o pai, mas numa mazela dessa, Deus vai lá e derruba. Pega o altar de Baal e coloca abaixo. Deus está dizendo: olha, aquilo que está atrapalhando a adoração, tira. Diga para teu irmão nessa noite, com autoridade, diga: se está atrapalhando a adoração, tira, derruba, destrói. Não deixa atrapalhar a adoração, não deixa atrapalhar a presença, não deixa atrapalhar a adoração ao céu. Se você nessa noite tem essa mensagem, vai tirando tudo que está atrapalhando a presença de Deus na tua vida. Só quem crê adora, nessa noite, porque o céu te chama para derrubar esse altar que atrapalha, e alegue o novo altar de Deus nessa noite, porque aonde tem altar de Deus tem presença, aonde tem altar de Deus tem renovo, aonde tem altar de Deus tem batismo com o Espírito Santo. Ergue o altar de Deus. É tempo de erguer o altar de Deus na nossa vida. É tempo de erguer o altar de Deus na nossa casa, na nossa família. Para entender. Muitas das vezes tem algo que nós sabemos que está atrapalhando, mas nós não queremos tirar, pastor Rivaldo. Tem algo que está querendo atrapalhar. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem momentos que quando o pastor chama você para orar, para você ser batizado com o Espírito Santo, você sente a presença, mas não consegue falar, porque o altar de Baal ainda está de pé na tua vida. Mas Deus está dizendo: tira o altar e o Espírito Santo quer te encher. Tira o altar de Baal e o Espírito Santo quer te renovar. É tempo de Deus entrar com providência na nossa vida. É tempo de Deus preencher a nossa trajetória. É tempo de Deus tomar a nossa alma, tomar a nossa vida e dizer: meu filho, Baal nunca mais. Agora é vida nova, é vida nova. É presença, é presença, é presença, é presença. É tempo de presença, é tempo de ser cheio, é tempo de ser renovado, é tempo de ser cheio da presença de Deus. Aqui eu acho interessante que Gideão, talvez com medo do pai, vai de noite e derruba o altar de Baal. Aí Deus começa a dizer: a história está começando. Aí Deus começa a dizer: a história está sendo selada. Vai ter viravolta. Ei, a história vai ser mudada. Dê glória a Deus por isso. A história vai mudar. A história de fracasso, depois que o altar de Deus é levantado, começa a ter mudança, começa a ter restauração, começa a ter transformação, começa a ter milagres. Aqui eu acho interessante que Gideão edifica o altar do Senhor e sacrifica ao Senhor. Aqui eu acho interessante que no verso 34, depois que Gideão sacrifica, depois que Gideão oferece o sacrifício ao Senhor, depois que renova o altar, diz o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Você entendeu nessa noite? Deixa eu ler novamente. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que o altar de Baal é derrubado, o altar de Deus é erguido. Deus está dizendo nessa noite: eu vou encher a tua vida do meu Espírito, eu vou encher a tua vida da minha presença, eu vou encher a minha vida da tua unção, eu vou encher a tua vida da minha unção nessa noite. Somente quem que nessa noite receba esta palavra de Deus para o teu coração, vai ter resposta de Deus para a tua oração. Mas há uma necessidade: precisa derrubar o altar de Baal.
Precisa tirar aquilo que está atrapalhando a presença de Deus tomar conta da tua história. Aí eu começo, volto aqui um pouquinho atrás. Israel, irmãos, estava vivenciando um dos piores momentos. Se você ler o capítulo 6, os primeiros versículos, vai dizendo que Israel está vivendo escassez de comida, está passando necessidades. O gado não existia, os jumentos não existiam, estavam tomando tudo. Mas quando chegou o anjo do Senhor na casa de Gideão, diga comigo, na casa de crente, diga com outro, diga, na casa de crente pode ter crise, pode ter dificuldade lá fora, mas a prosperidade de Deus habita. Oh glórias! Há uma prosperidade tão grande que crente não consegue compreender. É passando uma prova lá fora, mas chega com dízimo, é dizimista, é fiel, começa a contribuir na casa. Ele, meu Deus, eu não sei como a bênção chegou, mas chegou. É Deus dizendo: aquele que me adora em espírito e verdade, eu cuido. Continue nesse posicionamento. Está uma crise. Gideão está malhando trigo na casa de Gideão. Quando o anjo chega lá, ele diz assim: ei, Gideão foi em casa e pegou um cabrito. Diga comigo, diga, ele pegou um cabrito. Diga assim: lá fora tem crise, mas na casa de quem é fiel tem cabrito, tem alimento, tem prosperidade, tem cuidado de Deus, tem providência. É Deus dizendo: eu cuido daqueles que é fiel. Aí eles, mas deixa eu pegar mais água aqui. E trouxe um bolo asmo. Pode ter dificuldade lá fora, na casa de crente tem fartura. Pode ter dificuldade lá fora, na casa de crente Deus não deixa faltar. Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado dos mínimos detalhes. Ele começa a dizer, tem um ênfase de farinha, tem carnes. É Deus dizendo: meu filho, pode estar tendo crise lá fora, mas na tua casa tem a presença. Para comigo aqui e raciocina. Tem momento da nossa vida que nós não vamos entender como é que nós passamos pela prova. Muitas das vezes parece que vai faltar tudo, parece que agora não tem jeito. Talvez a esposa liga para o esposo e olha, agora acabou, não tem mais nada, o último coloquei agora. Eu não sei o posicionamento do esposo, mas minha esposa uma vez mandou mensagem para mim dizendo assim: olha, acabou-se, tá? Só tem para hoje. Eu disse: ainda tem para hoje? Está no tempo da providência chegar. Quando ela diz: tem aí para hoje, tu ainda descansa, ainda fica tranquilo. Eu digo: tem que ficar tranquilo, porque eu sou crente, e aonde tem crente tem providência de Deus, tem cuidado dos céus, tem cuidado do Senhor. Eu não vou procurar agiota, porque tem providência de Deus, tem providência do Senhor na nossa história. E sempre foi assim, não só na minha vida, mas na vida de muitos crentes, que quando nós pensamos que vai dar tudo errado, Deus chega com a providência, chega com cuidado, dizendo: meu filho, descansa, porque quem cuida de você sou eu. Não sei se vai dar tempo de contar um pouquinho de testemunho aqui, mas eu já vivenciei momentos da minha vida a qual foi acometido de uma enfermidade por nome tuberculose. Todo mundo já conhece esse nome. Isso foi no ano de 2013, perdão. E quem sabe me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto de trabalhar todo dia, né? Se eu tiver tempo de trabalhar de dia, de noite, eu gosto de trabalhar. E nesse período, quando eu adoeci, irmãos, eu mesmo doente, mas preocupado com o trabalho, não procurei médico, e aquilo se agravou a ponto de eu ir para um médico. Quando eu cheguei no médico, aqui na cidade de Sapé, a doutora olhou e disse assim: olha, vá para João Pessoa, você está com tuberculose. E nem eu cheguei naquele hospital na época, mas só pela experiência da doutora, de vá para João Pessoa. Ela me encaminhou, me deu encaminhamento, e eu não fui.
Disse, eu vou nada, vou tomar xarope. E me saí gravando, passei ainda uma semana sem ir. Eu disse, agora eu não aguentei, tive que ir para João Pessoa. Chegando lá, quando o médico bateu os raio-x em mim, ele olhou e disse assim para mim, ele disse, peça a Deus que você esteja com tuberculose, porque você pode estar com câncer. Tudo indica que seja câncer. E isso me bateu um desespero tão grande na hora, me bateu um medo tão grande no momento, que eu disse, Senhor, e agora? Estava com o menino Abraão novinho, me disse aqui, Abraão novinho, recém-nascido. E depois que eu descobri que eu estava doente, parece que acabou essas forças, não consegui mais andar, não consegui mais levantar, as forças acabaram, e as coisas começaram a faltar em casa. Eu digo, meu Deus, e agora? Vamos padecer de fome, porque eu não conseguia mais trabalhar. E houve um dia de sábado de manhã, o irmão foi na minha porta com a mãe dele e disse, irmãos, eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Isso foi de manhã, logo cedo, às 7h pouca da manhã. Deus me mostrava você sendo muito abençoado, me mostrava muitas bolsas entrando na sua casa, e Ele manda você descansar. É difícil descansar na hora dessa, é difícil descansar nesse momento. Aí quando foi umas 9 horas, a irmã que trouxe essa mensagem, ela trouxe uma cesta básica para mim, uns alimentos. Eu disse, oxe, a irmã profetizou, ela me revelou a mensagem dela. Aí eu digo, já achei estranho. Eu disse, misericórdia, essa mensagem não é de Deus não. Aí eu fui, 10 horas, fui para a rua, minha mãe, que eu fui fazer um exame, tinha ido buscar um exame. E eu vindo da rua a pé, irmão, da minha casa até o centro, eu vomitei umas 3 vezes. Não aguentava nem ficar em pé direito. E eu entrei num desespero quando voltava para casa, que eu disse, mãe, eu vou por aqui. Ela subiu pela ladeira e eu fui pela parte de baixo do bairro onde eu morava. Um lugar deserto, que eu não queria que ninguém me visse naquele estágio. Estava debilitado, magro. Só que quando eu vou chegando perto de uma horta que tinha lá, no lugar deserto, tinha uma horta, eu escutei uma voz bradando. Quando eu ia descendo, caminhando, chorando naquele momento, a voz dizia para mim assim, ei! Aí eu olhei, parei, olhei para a horta, não vi ninguém. Eu disse, meu Deus, eu estou ficando doido. Eu confesso, eu disse, estou ficando louco. E quando eu dou mais alguns passos, eu ando uns 5 metros, eu escuto a voz bradar mais forte, dizendo assim, ei! Quem cuida de crente sou eu. A voz bradou dizendo, quem cuida de crente sou eu. Eu confesso que faz 16 anos que eu estou na igreja, mas eu nunca ouvi a voz de Deus tão forte como eu ouvi naquele dia. Quando ela bradou dizendo, ei, quem cuida de crente sou eu. Aí eu comecei a me emocionar, me alegrei, chorei. Fui para casa alegre, irmãos, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a doença parece que vai embora, porque não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, enfermidade não proíbe você ir no culto. Quem tem a presença de Deus, dor de cabeça não atrapalha você vir para a igreja. Quem tem a presença de Deus, nada atrapalha você buscar a presença dele. O que está deixando você em casa não é a dor de cabeça, é a frieza espiritual. O que deixa a crente em casa não é a dor no corpo, não é o enfado espiritual. Porque quem tem presença vem com dor, vem mancando, vem de cadeira de roda, vem de muleta, vem de todo jeito. Porque a presença vale a pena adorar a Ele. Aí eu fui para casa nesse dia, irmão. Minha casinha era pequena. Esse púlpito aqui era do tamanho da minha casinha que eu morava. Era muito pequenininha. Nós não conseguíamos ficar dentro de casa de dia, só ia para casa dormir. Ficava mais debaixo de um pé de manga que tinha, pastor Rivaldo. Muito pequenininha mesmo. Aí eu estava assistindo lá na sala, botei uma na sala, fiquei deitado no sofá. Botei uma televisão com DVD, naquele tempo existia DVD.
Coloquei a pregação de Marcos Feliciano. Eu estava ouvindo a mensagem de Marcos Feliciano, que eu gostava. A tarde todinha ouvindo, né? Não tinha o que fazer. Fazer o quê? Eu não podia nem andar. Eu escutar a pregação. Porque eu tinha na mente, se eu morrer, eu tenho que morrer menos crente. Morrer sem ser crente é difícil. E quando dá umas 5 horas da tarde, irmãos, eu não sei se combinaram, não sei como foi aqui. Confesso que eu não sei. 5 horas da tarde chegou alguém batendo na minha porta. Isso era no mês de dezembro. Uma semana antes do Natal, mais ou menos. Um chegou com um carro de mão na minha porta com uma cesta básica bem grande, irmãos. Quando o entregou, receber a cesta básica. Quando ele foi embora, com 20 minutos, chegou um carro, parou na minha porta, trouxe 2 caixas de alimento e colocou, digo, olha que vem trazer para você que Jesus mandou. Quando daqui a pouco veio irmão de Recife trazer alimento lá na minha casa, louvado seja o nome de Jesus. Daqui a pouco chegou um cara, chegou lá em casa, olha irmão, eu vim trazer a tua carne para tu comer essa semana. Eu digo, Jesus é maravilhoso, Jesus é fiel. Eu quero dizer, irmão, que eu passei 1 ano sem trabalhar. Deus nunca deixou faltar nada no meu armário. Nesse período, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse período Deus nunca deixou nem quase acabar, porque era esvaziando e Deus trazendo, era esvaziando e Deus preenchendo, era esvaziando e Deus, eu estou chegando com a providência, porque aonde tem crente, tem providência, tem providência, tem providência de Deus. Eita glória, tem providência de Deus. Eu tive 4 meninos. Nenhum tomaram leite ninho como esse novinho tomou. Ninguém nunca trouxe Itambé, era só leite ninho, irmão. 1 ano inteiro Deus mandando a providência para ele. Parece até brincadeira, pastor Rivaldo. Eu trabalhando, já faltou, mas eu desempregado nunca faltou. Sabe por quê? Porque existe uma providência de Deus para quem adora. Há uma providência de Deus para quem confia, para quem espera na providência de Deus. Aí trazendo a memória, irmão, aquilo que nós ia ministrando. Gideão estava vivendo um momento de crise. Israel estava em crise, mas Gideão estava posicionado. Pode estar crise em todo canto, mas se apresente Deus na tua casa, descansa o coração, que vai chegar a providência. Aí Deus começa a chamar Gideão para a responsabilidade. Eu vou encerrar, o pastor. Deus começa a chamar Gideão para a responsabilidade. Dizer, Gideão, é você que vai guiar esse povo. Aí Gideão começa a querer fazer teste com Deus. Gideão começa a olhar para Deus de forma diferente. Ele trouxe o alimento, colocou o carneiro, o cordeiro. Deus tocou, o fogo acendeu. E disse, está diante de mim o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, descansa, Gideão, que tu não vai morrer, porque a promessa é grande na tua vida. Descansa teu coração, você não vai morrer, porque a promessa é grande. Aí Gideão, quando ele olha para o povo, junto ao povo, diz, olha, Deus disse, enviou seu anjo e falou que eu iria livrar vocês. Mas tem uma coisa, eu vou buscar a resposta dele novamente. Porque tem crente, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem crente que vai visitar uma igreja, se o pregador olhar para ele e dizer assim, olha, Deus mandou você vir para cá, você, tem crente que já acredita, pastor. Tem que dizer, olha, Deus está dizendo que lá não é teu lugar. Tem crente que já está dizendo, meu Deus, Deus falou comigo, disse que eu tenho que sair da igreja. Escuta isso, irmãos. Para de estar ouvindo qualquer coisa. É tempo de nós aprender a ouvir a voz de Deus, louvado seja o Senhor. É tempo de nós aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor Rivaldo pregou lá na IBR, na Ministério Aliança, em Sapé, há uns 8 anos atrás. Mais ou menos isso, né, pastor? Uns 8 anos atrás. Pastor Rivaldo pregou quando terminou o culto, bem magrinho. Eu achei até um vídeo seu essa semana lá, eu estava assistindo, vou mandar, vou postar no grupo. Bem magrinho, camisa begezinha, né? Pastor Rivaldo terminou o culto, ele diz assim, irmão, Renato, vem cá. Sabe que inteligência, um menino na época, irmão. Um menino. Fosse outro, dizia, olha, irmão Renato, Deus mandou uma palavra. Porque tem crente que quer usar isso aqui, 18 anos, né? Chamou eu no final do culto, ele disse, irmão, me desculpe, mas eu
Deus me inquietou para dizer uma coisa. Enquanto eu estava pregando ali, Deus me mostrava o Senhor em outra igreja e outra praga. Eu não sei o que Deus quer falar, mas Ele me revelou isso 8 anos atrás. E eu sou desse cara meio cru, assembleano. Eu disse, quem vai sair da Assembleia? Nunca, né? Sempre fui um cara que gostei da Assembleia de Deus. E houve um tempo que teve um reboliço, que há muito tempo era para eu ter saído, mas eu disse, não vou sair. Eu desobedeci a Deus. Letícia está testemunha aí, que ela dizia, se você for, eu vou, meu amor. Se você for, nós vamos embora. Vamos ficar aqui sofrendo. Eu disse, eu não vou sair, eu vou permanecer. Mas houve um reboliço tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não teve mais como ficar. E não foi nem eu que pedi para sair, irmão, eu só questionei. Quando eu questionei, o pastor disse, você quer sua casa, vou mandar agora. Eu deixei, pastor. Se você quiser a casa, vou mandar agora. Parece que você está querendo ir embora. Eu disse, mas pastor, eu só queria conversar. E passei 1 ano sem igreja, visitando toda a igreja, que tem igreja em Sapé. Naquele tempo que eu estava sem igreja, pastor, todo dia era um convite para pregar, todo dia. Depois que eu vim para a IBR, parou. Não sei qual era a intenção do povo. Escute isso. Pare de estar ouvindo a voz de qualquer um e aprenda a ouvir a voz de Deus, porque o que é de Deus vai se cumprir na tua vida, o que é de Deus vai realizar na tua história, o que é de Deus vai se cumprir na tua trajetória, na tua caminhada. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Vou ter que encerrar. Gideões, ele fez prova de Deus. Ele fez prova do Senhor. Escute isso. E Deus disse, levanta um povo, Gideões. E na hora, pastor Rivaldo, que o Senhor diz assim, vamos abrir uma igreja, quantas pessoas aparecem para lá ajudar? Aparece um bocado, pastor. Até que o povo da outra igreja diz assim, pode contar comigo, pastor Rivaldo, vou estar lá ajudando sempre. Depois que você está no estreito, você começa a ficar só. Gideão juntou 32 mil homens. Aí Deus disse, canta uma música, Gideão, os corajosos e medrosos voltou 22. Porque na hora da dificuldade, na hora da prova, começa as pessoas indo embora. Mas Deus manda dizer para mim e para você nessa noite, os verdadeiros vão ficar, os verdadeiros vão permanecer, os verdadeiros vão continuar, os verdadeiros vão estar de mão dada, e a obra de Deus não vai parar. Amém? Meu pastor, muito obrigado e que Deus abençoe. Pensei que ele ia até 9h30 hoje, estava achando era bom. Deus abençoe o presbítero Renato, é o nosso presbítero lá de Sobrado, que junto com o Vinícius, né, tá tocando aquela obra ali para frente, que Deus possa abençoar em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para estarmos orando. Pode subir, Sabrina e Isabelle, para cá. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida, baseada nessa palavra que foi ministrada, baseada nessa história desse homem de Deus. Nós queremos orar pela tua vida, queremos declarar que através da unção, através do poder de Deus, Deus vai alcançar algo na tua vida que precisa ser tocado ainda hoje. Segure a mão de quem está do seu lado e vamos orar agora. Eu quero convidar o diácono Vinícius a estar fazendo essa oração. Ele vai fazer uma oração, ele vai profetizar sobre a vida da igreja, e nós vamos declarar sobre a nossa família, que assim como Deus, através da unção, tocou Gideão em a sua casa, eu creio que Deus vai tocar a gente essa noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a glória. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Jesus, meu Pai, nessa noite nós queremos te pedir, Deus,
Que o Senhor continue nos enchendo com a tua presença, como foi pregado aqui nessa noite. Porque se a tua presença tiver, mal nenhum acontecerá. Porque se a tua presença tiver na nossa casa, nada vai faltar. Pode vir crise, pode vir o que for, mas Deus vai preservar a nossa família se a presença tiver em casa. Então, Pai, nessa noite, vai enchendo a tua igreja com a tua glória. Nessa noite, Senhor Jesus, vai enchendo a tua igreja com a tua presença. Que os nossos cultos, que o nosso louvor, que não seja nada relaxado, que não seja nada de qualquer jeito, mas que venha a ser cheio da tua presença, Pai. Deus, eu quero te pedir que todo tipo de nuvem, que todo tipo de embaraço que está tentando impedir o teu mover nesse lugar, seja repreendido, porque Deus está me mostrando aqui a mão dele fazendo um milagre. Eita glória. Narasumbenaya Kandoro, Narasumbenaya Shubeno. Deus está dizendo que nessa noite a mão dele está vindo com milagre. Tem alguém aqui que foi enganado pelo médico. Tem alguém aqui que achou que não ia acontecer. Mas Deus manda te dizer que ele é o Deus do impossível. Ele não deixou de fazer milagre. Ele não deixou de ser Deus. Pai, vai abençoando essas famílias nessa noite. Tem mãe que está aqui pedindo pelo filho. Tem filho, meu Deus, que está aí no meio do mundo, não sabe a hora que chega e a mãe fica com o coração apertado. Mas o mesmo Deus que nós estamos adorando nessa noite é o mesmo Deus que está cuidando do teu filho lá fora. O mesmo Deus que a gente está louvando nessa noite é o mesmo Deus que está cuidando da tua família, do teu marido, da tua esposa. Então, Pai, vai fazendo o teu mover nessa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, nos levantar, assim como o Senhor levantou Gideão. Que a gente não venha a ser covarde, mas que a gente venha a ser ousado. Que a gente possa ajudar esta obra e esse ministério. Porque eu sei que o Senhor chamou e o Senhor levantou, mas a gente não pode ser igual Jonas, querendo te desobedecer. Porque quando a tua voz chama, a gente tem que obedecer ela. Tem que fazer igual Samuel. Senhor, eis-me aqui. Se for para servir água, eis-me aqui. Aleluia. Se for para limpar a igreja, eis-me aqui. Porque Deus não chama covarde, ele chama a gente que tem disposição. Narasu benai candoro, da glória. Senhor, vai enchendo aqui a tua casa. Pai, vai tomando essa família, vai tomando esse ministério. Porque teve gente que falou que ia parar de pregar. Teve gente que falou que ia parar na caminhada. Teve gente que estava dizendo: Senhor, é o último culto. Mas Deus manda te dizer: não é o último coisa nenhuma. Eu ainda vou te usar muito nessa terra. Então, Pai, vai desfazendo todo o embaraço, vai destruindo todo tipo de seta, vai destruindo todo tipo de levante. Todo levante de Satanás contra a tua vida será para a vergonha dele. Porque Deus está contigo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E todos dizem: agradeço a minha rica oportunidade. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará o teu Espírito e teus filhos profetizarão. Mas sinto a unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará o teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava os leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que
profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Samuel. O pai te resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel. Que a voz do pai ele reconhecia. Mas tinha uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu espírito e teus filhos profetizarão. Mas tinha uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu espírito E teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, Os sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. e este poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E este poder. está sobre mim. Amém. Pai, queremos te pedir muito obrigado por mais um culto. Leva a tua igreja para casa em segurança. Guarda-nos, Senhor, do caminho mau. Guarda, Senhor, do homem mau. Nós possamos chegar em casa em paz. E que o Senhor possa nos dar uma noite de sono reparadora. Guardando, Senhor, o nosso sonho. Guardando a nossa família de todo mal. É assim que nós queremos orar e agradecer no nome de Jesus. Você diz? Mostra com as mãos que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as comunhões do Espírito Santo esteja sempre com todos, não só agora. E a igreja diz: tchau, até o próximo culto. Domingo especial de Páscoa. Traga a sua família. Tchau, até domingo, se Deus